bem-vindos à terceira mensagem da série As Bênçãos do Natal. O título da mensagem de hoje é Nada é impossível para Deus. Mas antes de continuarmos, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez, ativando as notificações para que você possa ficar ligado com tudo que é postado aqui no canal do YouTube do Pedras Vivas, deixar o seu comentário falando de algo que Deus falou com você nas outras ministrações, expectativas que você tem ainda para que Deus possa falar com você através dessa série. E, acima de tudo, de compartilhar para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. O texto que eu quero ler com você são apenas 2 versos que estão lá no livro de Lucas, no capítulo 1, no verso 36. A palavra de Deus diz assim: Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Verso 37, pois nada é impossível para Deus. Essas 2 frases, esses 2 versos aqui foram tirados da anunciação do anjo para Maria, quando ele anuncia a ela que ela seria incumbida dessa missão, de uma missão muito especial, de trazer ninguém menos do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através da sua gestação ao mundo. Maria teme tudo aquilo porque tudo é inusitado. Aliás, tudo na mensagem do Natal é uma mensagem inusitada, é uma mensagem impossível para o homem. Não só aqui nesse texto de uma virgem dar à luz, de uma adolescente ser incumbida de uma tamanha, de uma grande missão como essas, até todos os fatos ali, todos os personagens que envolveram essa história do Natal, a história do nascimento de Jesus, se tratavam de histórias impossíveis. Eu posso falar lá de Zacarias e Isabel, que nós falamos na primeira mensagem. O título da primeira mensagem foi João Batista. Se você quer assistir e ainda não assistiu, só clicar nesse link que está aqui em cima e com certeza essa mensagem vai ser uma bênção para você. Mas se você se lembrar da história, a Bíblia fala que os pais de João Batista eram de idade avançada e Isabel era estéril, não podiam ter filhos. Ainda com toda a circunstância natural conspirando contra aquele desejo de ter filhos, a Bíblia fala que Zacarias e Isabel não desistiram e ainda permaneceram crendo, permaneceram buscando, tanto é que quando o anjo vai visitar Zacarias, dizendo que Deus havia atendido a oração, ele diz com essas palavras: Zacarias, não temas, as suas orações foram ouvidas. O que nos dá a entender que mesmo diante de uma adversidade, eles permaneceram crendo, eles perseveraram em clamar para que o milagre acontecesse. Não só essas histórias de Zacarias e Isabel, mas se você continuar toda a história da natividade, do nascimento de Jesus, se tratou de um grande milagre. A concepção ali, a gestação de uma virgem, depois José, o noivo de Maria, não ter largado Maria, porque aquilo poderia ter repercussões sociais muito severas, não só para Maria, que ela corria risco de vida por ter se engravidado antes da hora, quanto para José. Imagina ele contando para os seus amigos que a sua noiva estava grávida antes do casamento. Aí se os amigos perguntassem para ele como que é isso, quem que é o pai, e ele dizer para os amigos, Deus é o pai, olha que inusitado, olha que maluco. Toda a história do Natal é uma história de milagres. Afinal de contas, o rei dos reis se fez carne e habitou entre nós. O Messias, o Salvador do mundo, veio na forma de um bebê, de uma maneira tão milagrosa. Mas aqui nessa fala do anjo para Maria, se tratando ou falando de Isabel, eu aprendo tanto com essas palavras. Ele diz para Maria, depois de falar para Maria a forma que ela ficaria grávida, Maria pergunta como que isso poderia acontecer e o anjo diz a ela, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver. Aí ele continua dizendo no verso 36, até a Isabel, a sua parenta, lembra dela? Aquela que diziam ser estéril. Ela já está no seu 6º mês de gestação, porque nada é impossível para Deus. Eu vejo até uma ironia aqui do anjo, do mensageiro do Senhor. Mas eu aprendo tanto aqui com essa ironia, com essa frase do anjo para Maria.
Lembra, eu falei, Isabel era de idade avançada e era estéril. E o anjo diz a ela, sabe Isabel, aquela que diziam ser estéril? Primeira lição que eu quero enfatizar, que eu aprendo com essas poucas palavras do anjo. O seu passado não define nada. O passado não define nada. Não define o seu futuro. Só porque você não teve filhos até aqui, não significa que você é estéril. Lembra o que o anjo falou? Sabe aquela que estão dizendo aí ser estéril? Ela já está grávida e já fazem 6 meses. O seu passado não define o seu futuro. Só porque não aconteceu até aqui, não significa que não pode acontecer. Basta Jesus entrar na história que tudo pode mudar. João Batista pode nascer, o milagre pode acontecer. Os seus erros não definem o seu futuro. Aquilo que você fez não define o seu futuro. O seu passado não define o seu futuro. O seu passado não define quem você é. Eu gosto dessa frase do anjo porque o anjo não diz que Isabel era estéril. Aquilo foi a condição de Isabel até ali. Mas o passado não definia quem ela era. Da mesma forma, o passado não define quem você é. Você não é o que você fez. Os seus problemas não definem quem você é. Não. O seu passado não define quem você é. O único que pode definir ou dizer quem você é o seu Criador. E Ele não diz que você é o seu problema, Ele não diz que você é o seu passado, pelo contrário, Ele diz que você é tudo aquilo que Ele te criou para ser. Outra lição que eu aprendo aqui com essa frase do anjo para Maria, quando ele diz, até Isabel, tua parenta, já está no seu 6º mês de gestação. A segunda lição que eu quero enfatizar é que o seu presente não é permanente. O seu presente não é um estado permanente. Você pode até estar no deserto hoje, mas você está no deserto só de passagem. A esterilidade era o presente dela, ou foi o presente dela por um tempo. Mas depois que ela recebe a visita do anjo, depois que Zacarias recebe a visita do mensageiro do Senhor, o milagre acontece. Depois que você receber a intervenção do Senhor, meu irmão, o seu presente vai mudar, a sua condição vai mudar, o milagre vai acontecer. Eu amo o fato ali de quando o povo estava no meio do deserto durante tanto tempo, durante 40 anos. Em nenhum momento você vê na palavra do Senhor Deus mandando o povo construir casas no deserto. Porque apesar deles terem passado pelo deserto, apesar deles estarem no deserto, eles estavam no deserto só de passagem. A morada deles não era o deserto, a morada deles era na Canaã, era no lugar que Deus havia prometido lá atrás para os antepassados. Da mesma forma, jamais construa casa no deserto, porque a sua morada não é esse deserto. Talvez você já está enfrentando essa dificuldade já faz tanto tempo, mas é apenas um processo, é apenas uma passagem para você chegar no lugar que Deus quer que você chegue, para que o milagre aconteça e você possa desfrutar das promessas do Senhor. É muito importante você se lembrar disso, principalmente você que está no deserto. Se lembre que esse lugar não é um lugar permanente para você, o seu presente não é permanente, pelo contrário, o seu futuro no Senhor será grande. O inimigo vai fazer de tudo para te lembrar do seu presente, para fazer com que você olhe para o seu problema, coloque o seu foco, a sua atenção, para que você pense que o seu presente é permanente. Nós vemos isso em várias passagens da palavra de Deus. Eu me lembro quando Davi estava se dispondo para enfrentar Golias, aquele gigante filisteu. Enquanto todo o exército de Israel estava amedrontado, acovardado, Davi estava falando que ele iria enfrentar, porque quem era aquele incircunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? E a Bíblia fala que uma pessoa próxima, Eliabe, o irmão mais velho de Davi, vira para ele tentando o desencorajar e diz a ele, você é presunçoso, só veio aqui para espiar a batalha. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas lá da casa dos nossos pais? Eliabe não estava mentindo, ele estava lembrando do presente de Davi. O inimigo sempre vai levantar alguém para lembrar você da sua presente situação.
Muitas vezes ele vai usar a sua própria mente, os seus maus hábitos, maus pensamentos, para lembrar você repetidas vezes da sua presente situação. Mas se lembre, o seu presente não é permanente. Você pode estar cuidando lá das poucas ovelhas hoje. Você pode estar no deserto hoje, você pode estar de trás das malhadas hoje, mas Deus te ungiu para ser rei, Deus te ungiu para Canaã, Deus te chamou para grandes coisas. Você está nesse estado, mas está só de passagem. Você está no deserto só de passagem, mas o seu lugar é Canaã, o seu futuro será grande no Senhor. Até Isabel, aquela que diziam ser estéril, já está no seu 6º mês de gestação. Sabe, até aquilo que parecia impossível vai acontecer na sua vida. Sabe, aquele seu ente querido que estava preso ou está preso no álcool, sabe, aquele que diziam ser um caso perdido, vai ser completamente transformado em nome de Jesus, vai servir a Deus e vai gerar muitos frutos. Sabe, aquele casamento que diziam ser aí um caso perdido, diziam estar todo quebrado, despedaçado, Deus restaurou, estão vivendo no amor do Senhor em perfeita paz. Sabe por quê? Nada é impossível para Deus, nada é impossível para Deus. Creia em nome de Jesus. Só porque não aconteceu, não significa que não vai acontecer. O seu milagre vai acontecer em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, não deixe de curtir esse vídeo, deixar um comentário falando o que Deus falou com você, se inscrever no canal se você ainda não fez e de compartilhar, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas e possam experimentar essa realidade, que nada é impossível para o nosso Deus. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus.